O Bayern de Munique é um dos maiores clubes da história do futebol. O time alemão é considerado um dos mais poderosos do mundo e sempre é favorito em todas as competições que disputa. Mas e se eu te disser que esse reinado está chegando ao fim? Pois é, meus amigos, o Bayern está vivendo uma fase difícil e parece que as coisas só estão piorando. E o ápice dessa história trágica foi quando o Mané deu um soco no Sané. Mas o que a briga dos craques tem a ver com o mau momento do Bayern? Calma que eu explico tudo nesse vídeo. Já deixa seu like e vamos lá! O Bayern de Munique é, sem dúvidas, um dos maiores clubes da história do futebol. Com uma trajetória repleta de títulos e conquistas, o clube alemão se tornou uma verdadeira lenda do futebol. Os bávaros conquistaram um monte de títulos nacionais e internacionais, o que inclui várias ligas dos campeões e um monte de campeonatos alemães. Mas o sucesso do Bayern não se resume apenas às conquistas esportivas. O clube também se destacou por sua organização e administração, tornando-se referência no mundo do futebol em termos de gestão. Bom, isso era pelo menos como o Bayern era conhecido antes, porque ultimamente a diretoria dos alemães deu um monte de bolas fora. Tudo começou com a contratação de Julian Nagelsmann. O jovem técnico é sem dúvida um dos mais promissores do futebol mundial. Ele ficou conhecido no mundo dos treinadores pelo seu trabalho no RB Leipzig, onde levou o pequeno e novo clube a fazer boas campanhas no tradicional campeonato alemão. Os caras deixaram para trás o Borussia Dortmund por um tempo e se tornaram o segundo maior clube da Alemanha em questão de resultados, ficando apenas atrás do Bayern de Munique. Embora não tenha ganho nenhum título, Nagelsmann teve ótimos resultados usando jogadores que não são tão famosos, ou talvez nem tão habilidosos quanto seus concorrentes. E como o Bayern é conhecido por contratar as maiores promessas da Alemanha, é óbvio que quando surgiu a chance, eles ofereceram um contrato ao Nagelsmann. Todo mundo imaginava que o treinador seria o nome da próxima era da dinastia do Bayern no futebol alemão. Afinal, ele é muito bom e é muito jovem, então teria muitos anos à frente do time bávaro. O problema é que Nagelsmann é um cara tão focado em ganhar que deixou de lado uma coisa bem importante. Embora ele tenha conseguido bons resultados tanto na Bundesliga quanto na Champions League, ele não se deu tão bem no aspecto humano do trabalho. O treinador acabou focando muito nos resultados e menos nos jogadores, o que gerou um clima ruim no elenco. O grande problema é que o Bayern de Munique é um time cheio de estrelas, com jogadores que já são consagrados no futebol mundial, e esses grandes egos acabaram ficando bem incomodados com a postura mais fria do técnico, se é que podemos dizer assim. Um exemplo disso é o Neuer, que ficou bravo quando Nagelsmann demitiu o treinador de goleiro, que o acompanhava há anos. No fim das contas, parece que o Nagelsmann não conseguiu se adaptar ao ambiente do Bayern de Munique e acabou não tendo um bom desempenho na relação com os jogadores. Para você ter uma ideia de como isso afetou os jogadores, mesmo depois o Bayern de Munique eliminar o PSG da Champions, que era um dos favoritos ao título, o clima dentro do time ainda ficou bem ruim, e isso era visto por todo mundo. E sim, isso acabou resultando numa briga feia entre o Mané e o Sané. Tudo começou na partida com o Bayern de Munique contra o Manchester City. E mano, que jogo foi aquele, hein? Quer dizer, pro City, né? Porque pro Bayern foi um verdadeiro desastre. No primeiro tempo, até que o jogo foi equilibrado, mas no segundo tempo, o City simplesmente dominou o campo e o Bayern não conseguiu reagir. O placar final ficou em 3-0 pro time inglês e não teve nem chance de virada. E o que chamou a atenção foi que vários jogadores do Bayern pareciam meio perdidos em campo, parecia que estavam batendo cabeça, sem conseguir encaixar as jogadas e sem conseguir marcar o City. E foi aí que começou o desentendimento entre Mané e Sané. Pelo visto, a treta começou nessa jogada aqui, em que o Sané errou um passe fácil para o senegalês. Depois eles discutiram um pouco. Isso daqui aconteceu em outro lance. Cara, o Sané estava simplesmente maluco. E eu nem quero imaginar o que ele disse pro Mané. Aliás, tem uma pequena e polêmica frase que a gente tem que saber sim. De acordo com o senegalês, Sané disse nesse momento que ele era uma preta. Obviamente, um comentário bem racista. E aí, quando os dois chegaram no vestiário, um dos jogadores mais calmos e tranquilos do futebol mundial perdeu a cabeça e foi pra cima do Sané. Ele acertou um soco em cheio na boca de seu companheiro e logo os outros jogadores vieram separar. Tá, mas o que isso tem a ver com Nagelsmann? Quando o técnico assumiu o comando da equipe, ele colocou a galera para jogar de um jeito bem diferente do que estavam acostumados. Por anos, o Bayern jogou com centroavante de ofício no time titular, mas no início do seu trabalho, Nagelsmann perdeu Lewandowski para o Barcelona. E ao invés de contratar outro jogador com características parecidas,
e que podia ser muito bem o Cristiano Ronaldo, que estava livre no mercado, o técnico resolveu trabalhar de um jeito que fizesse vários de seus jogadores marcarem gols. Qual o problema disso? Bom, isso mudou uma forma de jogar que estava no DNA do clube, e esse tipo de mudança ou dá muito certo ou dá muito errado. E no caso desse jogo contra o City, deu muito errado. Mesmo Tuchel, que veio para assumir o lugar do Nagelsmann, não conseguiu armar o time sem um centroavante. E me desculpem, mas o Choupo-Moting não tem nível para ser titular do Bayern. E esse mau desempenho em campo e a humilhação sofrida, que obviamente o Bayern não está acostumado a passar, fez com que a pressão em cima dos jogadores subisse. E aí, com os nervos à flor da pele, é fácil perder a paciência e fazer e falar coisas que não se deve. Tá, mas o que aconteceu depois dessa briga entre Sané e Mané? No jogo de volta contra o Manchester City, Mané começou na reserva e entrou na partida exatamente no lugar do Sané. Durante a substituição, o senegalês até esticou as mãos para cumprimentar seu companheiro e se liga na reação dele. Pois é, ele até esticou a mão para cumprimentar, mas não parece que foi de boa vontade, né? Deu para ver que o clima ainda está ruim dentro do vestiário. Bom, Sané ficou com um machucado horrível na boca e Mané foi multado depois do acontecido. Não sabemos quanto foi a multa, mas não deve ter sido barata. O que os torcedores queriam é que o senegalês fosse demitido do clube, mas é óbvio que a diretoria não vai fazer isso, pois Mané custou muito caro e tem o maior salário do time. Mas já é certo que os bávaros não vão manter Mané no elenco, e ele deve ser negociado na próxima janela de transferências. E dizem por aí que eles querem trazer o CR7 de volta para a Europa, para o lugar do Mané. Será que essa troca vai rolar mesmo? Eu admito que tô doido para ver o robozão de volta ao futebol europeu. Mas me diz aí nos comentários, o que faria se fosse o Tuchel? Ia tentar manter o Mané e resolver as coisas no elenco, ou ia atrás do CR7? Falando no robozão, a gente tá com tanta saudade do craque português jogando na Europa, que fizemos um vídeo contando como foi sua última temporada pelo Real Madrid. Clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela para assistir. A gente se encontra lá.